Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é domingo, dia 23 de julho de 2017 e vamos aí fazendo um vídeo extra para falar sobre o IPO de IRB Resseguros SA, que vai ter o código IRBR3. Tá? Vocês vão ver que esse aqui vai ser um vídeo mais longo, é o vídeo que inclusive eu estou gravando lá para a área de membros Gold do dicadehoje7.com e que como cortesia, já que eu botei o IPO de Carrefour aqui, eu estou botando de IRB Resseguros também. Toda semana eu tenho colocado uma análise dessas, um vídeo bem longo, vocês vão ver que tem cálculo de preço justo, comparação de preços de múltiplos com outras empresas do setor. Enfim, uma coisa bem específica, bem detalhada, inclusive, para quem quer aprender aí a investir, etc. Tá? Para quem quer aprender a analisar a empresa também. Então vamos começar hoje a falar de IRBR3. E a primeira coisa que a gente tem que entender na empresa é o que ela trabalha. Porque se a gente não souber o que ela trabalha, a gente não sabe se esse setor ou esse trabalho tem futuro ou não no mundo. Então eu fui pesquisar o que era uma operação de resseguro, porque até eu tinha uma certa dúvida, eu não tinha certeza como é que eu iria explicar. Então a gente vê aqui, eu encontrei nesse site tudo sobre seguros.org.br, a gente tem aqui o segurado inicial, que compra uma apólice de seguro, e aí quando ele compra a apólice, ele transfere o risco ao segurador direto. Aí o segurador direto a gente conhece, né? Porto Seguro, Sul América, sei lá, Itaú Seguros, Bradesco Seguros, enfim, qualquer seguradora dessas que a gente vê. E o segurador direto, ele às vezes ele não quer correr todo o risco de todos os seguros que ele vende. Então ele transfere parte desses riscos a um ressegurador. Tá? O objetivo da seguradora é proteger seu patrimônio e seus resultados operacionais. Já o do resseguro é aumentar a capacidade de retenção das seguradoras, ampliar a liquidez do mercado, oferecer proteção contra riscos causados por catástrofes e estabilizar a sinistralidade. O que acontece? Poderia chegar num ponto de aumento da sinistralidade que a seguradora ia falar assim: ah, não quero mais vender seguro. Melhor, a sinistralidade está tão grande que eu não quero mais vender seguro. Então o ressegurador ele entra fazendo essa redução de risco das seguradoras para elas continuarem a operar. Tá? Então hoje a gente vai ver o IPO de IRB Brasil Resseguros SA. Então a gente já sabe o que é uma operação de resseguros e a gente já percebe que ela tem total ligação com a operação de seguros. Então se você acha que o mercado de seguros vai diminuir no Brasil ao longo dos próximos anos, você pode parar aqui e não continuar na análise, tá? Se você acha que vai aumentar, vale a pena a gente continuar na análise. Então vamos ver algumas características dessa oferta. Primeiro é uma oferta apenas secundária. Eu já expliquei lá no IPO de Carrefour o que é uma oferta secundária e o que é uma oferta primária, mas vai de novo. Oferta secundária é que não vão ter novas emissões de ações, ou seja, nada do dinheiro arrecadado vai para o caixa da empresa. Tudo vai para o caixa dos acionistas que estão vendendo. Então, todo o dinheiro arrecadado vai para os vendedores, não tem emissão de novas ações. O lote inicial é de 63.960.000 ações ordinárias nominativas, pode ser acrescido em 20% são as ações adicionais, depois mais 15% ações suplementares. Se somar tudo, você chega até a 86.346.000 ações à disposição. A faixa de preço indicativa está entre 27,24 a 33,65. A reserva vai agora até o dia 26/7, que é
próxima quarta-feira, e o free float depois dessa emissão vai ficar entre 27%, se for só esse lote inicial, ou 34% se for esse lote aqui. A empresa vai entrar no novo mercado, que é um mercado que da B3, né, da antiga BMF Bovespa, que tem maiores garantias para o acionista minoritário, tem TH longo obrigatório, empresas que só tenham ações ordinárias, enfim, tem mais garantias para o minoritário. E o valor para você entrar nesse IPO, para a pessoa física, né, obviamente, valor entre R$3.000 e R$1 milhão no máximo. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos o que é a empresa. É importante dizer aqui que ela tem 78 anos de experiência, ela é a líder de mercado no Brasil, ela mostra aqui que ela aumentou o lucro dela e o lucro dela representou 75% do lucro líquido do mercado de ressegurados no período. Em 2016, a companhia ampliou as parcerias com os principais clientes de mercado, e isso fez com que ela aumentasse a participação dela de 2014 para 2015, de 15 para 16 também. E entre os resseguradores locais também. E a companhia é líder em 10 de 12 grupos de ramos de resseguro. Tem pessoas que gostam de investir em empresas que já são muito grandes e líder no setor. Vocês já devem ter visto que eu gosto de empresas que tenham possibilidade de crescimento maior. É assim, a empresa que é líder, ela já tem uma dificuldade maior de crescer, porque ela já tem um share muito grande. Mas mesmo assim, vamos continuar. Ela atua no Brasil e no exterior, tem expandido as atuações fora, mostra aqui que a participação no mercado internacional no prêmio dela emitido líquido passou de 25% para 35% em um ano, então talvez aí seja um foco que ela possa procurar crescimento. E ela já opera aí em diversos países, América, Europa, África e Ásia, com atuação especial na Argentina, como resseguradora local, no Peru, México e Colômbia. E nos restantes ela tem negócios em reciprocidade. O rating dela é A-, que não é uma coisa assim espetacular, mas também não é ruim. Vamos dizer aí que é um rating bom. E vamos continuar a ver aqui. O que é o setor de seguros e de resseguros? Tá? Então agora a gente vai analisar o setor. A gente vai ver aqui que ela diz que o mercado brasileiro de seguro e resseguro cresceu significativamente nos últimos anos. Só que a gente vê aqui que entre os anos de 2012 e 2016, o total de prêmios emitidos por seguradoras passou de 66 bilhões para 92 bilhões. Então eu posso fazer aqui um cálculo rápido, são 4 anos. E a gente tira aqui a raiz quarta, a gente tem que cresceu 8,65% no período. E se a gente pegar o total de prêmios cedidos pelas seguradoras para as resseguradoras, né, que é aquela questão que a gente viu, que é aquela redução da lucratividade da seguradora em prol de reduzir o risco dela, passou de 5,7 bilhões para 8,7 bilhões. E vocês vão ver que essa empresa tem aí uma receita líquida de 4,1 ou 4,2 bilhões em 2016. A gente vai ver isso mais para frente. Quer dizer, é quase a metade disso. Não é a metade, é 30 e poucos %, porque tem uma parte que vem do exterior também, como a gente já viu aí no slide anterior. Então, se a gente pegar 8,7 dividido por 5,7 e tirar a raiz quarta, a gente vai ver que o mercado de resseguros cresceu 11,11%, mais do que o setor de seguros em si. E como a IRB ela ainda conseguiu maior penetração no mercado, ela cresceu mais ainda. Mas só que a gente chegou a uma questão. No México, na Argentina, na Colômbia e Peru,
A taxa de penetração do mercado de seguros, não de resseguros, mas de seguros, a gente já viu que tudo é acoplado, está em 2,2, 3,1, 2,8 e 2,3. No Brasil, a penetração é de 3,9%. Agora, em mercados maduros, como eles falam aqui, eu não coloquei o slide, França, Estados Unidos, Japão, enfim, Reino Unido, essa taxa fica entre 7% e 10%. Então, se você acha que o Brasil vai virar um país desenvolvido e vai ser maduro dessa forma, e o setor de seguros vai crescer muito, muito provavelmente essa empresa vale a pena, porque você teria aqui um potencial de 100% de penetração para aumentar. Se você acha que o Brasil vai voltar a ser um México, uma Argentina, uma Colômbia, um Peru, e vai ter uma penetração menor, vamos imaginar assim, as pessoas estão fazendo mais seguro agora porque está em crise, então elas sabem que aumenta a chance delas terem furto de carro ou de casa ou qualquer coisa. E quando a situação melhorar, elas vão parar de fazer seguro porque aí vai ter menos notícias ruins, por exemplo. E aí ela deve cair para isso. É alguma coisa que a gente tem que pensar e tem a ver com o setor em si. Então a gente vai falar agora da composição do capital da empresa hoje. A composição do capital é bem pulverizada, ela tem 11% a própria União, 15% esse FGDUC, só que esse FGDUC não faz parte do acordo de acionistas e nem do bloco de controle. Tem a BB Seguros, Bradesco Seguros, Itaú Seguros junto com a Itaú Vida e esse FIP Caixa Barcelona. E já existe 6,50% de ações em circulação. Tá? Isso é o que tem hoje. E aí a gente vai ver quem vai vender. O total de ações vai continuar igual, 312 milhões. Tá? Eu estou considerando essa uma ação preferencial aqui. Então a gente vai ter o seguinte, vai continuar 312 milhões, isso aqui é só com a oferta do lote base, daquele lote inicial. Então a gente vai ver que a União continua com os 11,68%, inclusive aqui, que é com tudo junto com ações suplementares e adicionais. Então a União ela não vende nada em nenhuma das opções. O FGDUC pode reduzir de 15,76% até 5,17%, é o principal vendedor aqui. O BB Seguros e a Bradesco Seguros vai cair a participação delas de 20% para em torno de 15%. Tá? O Itaú Seguros vai cair numa proporção parecida, junto com o Itaú Vida, em torno de 15% aqui, 14,94% para 11,64% ou 11,14%. E o FIP Caixa Barcelona vai cair de 9,84% para 7,64 ou 6,95. A gente vê aí que tem uma venda em torno de 20% nesses outros players, tirando o FGDUC, que pode cair a participação dela em até 60%, né? 15,76 para 5,17, até um pouco mais de 60%. E aí a gente tem aqui, das ações de circulação, podem passar para 27% ou 34%, como eu já tinha adiantado antes. Ainda tem um pouco de ações em tesouraria aqui. E aí a gente tem aqui, vamos começar a falar da parte financeira, da análise financeira da empresa. E a gente vai falar agora da DRE, a demonstração de resultado. Isso aqui, essa demonstração, ela mostra as receitas da empresa e as despesas da empresa, mas sempre pelo momento que aconteceram e não quando entrou ou saiu o dinheiro. Então a gente vai ver algumas diferenças em relação ao fluxo de caixa. O que a gente pode pescar daqui? Primeira coisa, que teve uma leve piora na margem de sinistros. A gente vê aqui que os sinistros subiram 2.287 para 2.589. É um aumento aqui maior do que 10%, enquanto isso a receita subiu também mais de 10%, mas um pouco menos, tanto que a margem subiu de 61 para 62,2%, só dividir um pelo outro, 2,287 dividido por 3.746,
e aqui 2.589 dividido por 4.162. Teve uma melhoria nas despesas administrativas, e quem me conhece sabe que eu gosto muito disso. Quando a empresa aumenta a receita e diminui a despesa, o que importa para a gente é sobrar dinheiro para o acionista, não é sobrar dinheiro para o administrador. Crescimento dos lucros em 11,3%, aqui 763 milhões para 849 milhões, mas a gente vê aqui que o resultado financeiro é primordial para a empresa. Ele é 818 milhões, um lucro de 849 milhões é praticamente tudo de resultado financeiro. Eu só não vou dizer que é tudo de resultado financeiro, porque em cima desses 818 milhões incidem muito imposto de renda e contribuição social. Tá? Mas 2/3 do resultado da empresa é resultado financeiro. Ou seja, receitas financeiras, receitas provenientes de aplicações financeiras. E isso é muito normal no mercado de seguros, porque o mercado de seguros, ele recebe o dinheiro que você comprou o prêmio antecipadamente, ele aplica esse dinheiro e ele utiliza depois no pagamento de sinistros. Então isso é muito normal, a gente vai ver depois na comparação de múltiplos com Porto Seguro e Sul América. Tá? Mas como ele é fundamental, a gente precisa analisar ele um pouco mais a fundo. Então vamos falar de receitas e despesas financeiras. A gente vê que de 2015 para 2016 a empresa precisou sacar um pouco de aplicações financeiras e a gente vai ver isso lá no final. Tá? Existe uma certa diferença aqui entre aplicações totais e carteira de investimentos, porque aqui eu só estou pegando a aplicação financeira, aqui é ter carteira de investimento total. Tá? Uma diferença pequena aqui, boba até, mas só para vocês terem uma noção. O resultado financeiro no ano de 2016 foi de 1 bilhão e 41 milhões. Um avanço de 18% sobre 2015, ao final do ano de 2016. Esse resultado financeiro é a soma disso, receitas financeiras provenientes da carteira, mais a receita financeira, outras, menos as despesas financeiras provenientes da carteira. Tá? Essas despesas financeiras outras aí não entra, porque não tem a ver com a carteira de investimento. Então a gente tem 1 bilhão e 41 milhões. E eles conseguiram 129% do CDI. Por quê? E a gente vê que era 102%, depois passou para 120% para 129%. Modéstia à parte, ano passado estava mais fácil de você aplicar o dinheiro. Você vê que eles tinham uma posição em títulos indexados ao NTNB, que teve um rendimento absurdo no ano passado, inclusive eles até ganharam pouco, 111% do CDI. Tiveram títulos que subiram inclusive mais de 60%. Não sei se foi no ano passado inteiro 60%, mas eu lembro que até fevereiro, até março estava dando isso, tá? Tinha o título de 60%, o IPCA 2035 na época. Pode ser que até dezembro seja um aumento de 50%, 48%, alguma coisa nesse sentido. Posição em títulos pré-fixados, que também era óbvio num cenário de queda de juros, com ganhos de 134% do CDI, e posição em renda variável com ganhos nominais de 35% até dezembro de 2016, sabendo que a bolsa subiu 39%. Então eu não achei nada demais essas aplicações aqui, eu acho que a tendência é que volte para esse 102%, com um agravante. Ela hoje tem menos aplicação financeira e os juros hoje são menores, quer dizer, ela vai trabalhar com juros aí de 8, 9% ao longo do tempo. Então, aquele 1 bilhão, se você imaginar 5,7 bilhões, você botar 10% aqui, daria 577 milhões. A gente está falando aqui de uma perda de quase 500 milhões por ano, tá? É o que eu falo aqui, esse resultado expressivo deve diminuir. Se isso acontecer, esse lucro aqui, bom, descontando também imposto de renda que vai ser menor, deve cair para uns 450 a 500 milhões de reais.
E a gente tem que pensar nisso na hora de falar se vale a pena ou não comprar a ação depois. Tá? Então fiquem com isso ligado. É fundamental a receita e despesa financeira da empresa. O patrimônio líquido da empresa hoje é de 3,328 bilhões. O primeiro indicador que eu vejo em termos de patrimônio líquido é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O Return over Equity. É quanto o acionista ele vai ganhar de retorno, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E eu estou botando dividido por 2.911 porque tem ali uma provisão já para dividendos adicionais de 400 e poucos milhões. Então já estou abatendo essa provisão, você tem um ROI, se continuar esse lucro pelo atual de 29,19%, o primeiro trimestre veio com um resultado muito bom, veio 222 milhões, veio inclusive 5% acima do primeiro trimestre de 2016. Se pegar o retorno médio do patrimônio líquido médio do período, a gente tem 27,4% e a gente vê que esse ROI está subindo, mas eu acho que ele deve cair por causa daquela questão da receita financeira. E a outro indicador que eu vejo em relação ao patrimônio líquido é o preço sobre o valor patrimonial. Ele na faixa menor lá de R$ 27,00 estaria R$ 2,91 esse indicador, ou seja, estaria pagando quase 3 vezes mais pelo patrimônio líquido e na faixa maior 3,60. Isso demandaria uma empresa com crescimento grande, que provavelmente não deve ser essa, porque ela já é uma líder de mercado, ela já tem um market share grande. Esse indicador aqui é muito bom dela. O lucro líquido em 2016 deu 849 milhões ou 2,72 por ação. Algumas contas, alguns cálculos podem dar um valor um pouco diferente aqui, porque algumas pessoas excluem as ações que estão em tesouraria. Eu não excluo porque as ações em tesouraria elas podem ser usadas como opções aí para remunerar executivos e voltarem para o mercado. Então eu só excluo elas quando elas são realmente canceladas. Na faixa menor, na de 27 e pouco, o preço sobre lucro é exatamente 10. Na faixa maior de preço sobre lucro de 33,65 seria 12,73. Que são preços sobre lucro até aceitáveis, né? Se você imaginar que ela está crescendo 11% ao ano aí, o setor de resseguro cresceu isso, a gente está falando de um índice PEG aí perto de 1. E quem já acessou lá a área de membros sabe o que é o índice PEG. Então a gente aqui, em relação a esse indicador, ela está ok. Em relação ao ROI também. E aí eu vim aqui para o fluxo de caixa da empresa, e o fluxo de caixa é o seguinte, é realmente a entrada e a saída de dinheiro da empresa. Não é quando aconteceu ou quando foi lançado, é exatamente quando aconteceu a entrada e a saída de recursos. E a gente vê aqui que o aumento de sinistro, de pagamento de sinistro, é muito maior do que aquele aumento que a gente viu lá. E o recebimento é bem menor. Olha só a base aqui, ó, de 4.100 para 4.300. O recebimento subiu muito pouco. E o pagamento de sinistro subiu muito, subiu mais de 20% aqui. Eu acredito que mais de 20%, estou tentando fazer a conta de cabeça. E a recuperação de sinistro, ao mesmo tempo, caiu aqui 30%. Vocês estão vendo? E aí, o que aconteceu? O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais caiu de 426 milhões para 156 milhões. E aí, o que a empresa teve que fazer? Ela teve que resgatar investimentos. Mais do que a aplicação, ao contrário do ano passado. De 2015. E aí, o que acontece? A
A atividade de investimento teve aqui 757 milhões, mas a gente viu que reduziu lá as aplicações financeiras. Reduzindo as aplicações financeiras, reduz a receita financeira. E reduzindo a receita financeira, reduz o lucro da empresa. Tá? Então a gente precisa entender isso. Essa questão aqui não pode continuar por muito tempo. É possível que não continue por muito tempo porque a sinistralidade acompanha muito o desemprego e crescendo a economia o desemprego deve diminuir. E a empresa também está crescendo para o exterior em locais que tem aí uma sinistralidade menor. Tá? Mas é um fato que a gente precisa ficar atento. E aqui a gente tem as atividades de financiamento, que só tem distribuição de dividendos, e é importante a gente calcular esses dividendos. Em 2016, ela pagou 680 milhões em dividendos, em 2015, 478 milhões. No estatuto da companhia, diz dividendo mínimo obrigatório de 25%, então depois de abrir capital, ela pode cair para 25%. Mas hoje ela tem um payout aí de 80%, se a gente imaginar que o lucro líquido é 849 milhões. Então a gente está falando aí de um dividend yield, se ficar na menor faixa de 8%, se ficar na maior faixa de 6,30%. E é uma empresa muito interessante para quem foca em dividendos. Dificilmente você vai encontrar ações boas, assim, lucrativas, ao longo do tempo que gerem esse dividendo. Tá? Esse aumento aqui de caixa foi muito por causa do do saque de aplicações lá financeiras, daquele resgate de aplicações que a gente viu no slide anterior. E aí a gente vem agora comparar com as empresas. Aqui eu botei a IRB Resseguradora no menor valor, a IRB Resseguradora no maior valor, Porto Seguro e Sul América. A gente vai ver aqui que preço sobre lucro elas estão praticamente empatadas. Preço sobre valor patrimonial, como eu falei, está muito mais caro. O que compensa o ROI aqui, tá? A gente compensa aqui. A margem líquida do resseguro é bem maior do que a margem líquida das empresas aqui. E também vale a pena dizer que eu não botei BBSE e nem WIS porque elas não têm aí muitos gastos com sinistro. Então o mercado é um pouco diferente. Elas trabalham mais ganhando comissão na venda de seguros. Tá? E aí aqui para o índice de sinistralidade, em Porto Seguro e em Sul América, eu peguei só a parte de seguros. Tá? Então a gente tem aqui índice de sinistralidade 62,2%, e aí o índice é igual, independente do preço da ação. E aqui Porto Seguro tem 55% e Sul América 76%. O índice de receitas financeiras, de resultado financeiro, quer dizer, receita financeira menos despesa financeira, deu 19% para a IRB contra 7,63% e 5,90%. Isso aqui é o resultado financeiro dividido pela receita financeira. Então você vê que Porto Seguro e Sul América também dependem muito do resultado financeiro para gerar essa margem líquida. Inclusive, se ela não tivesse, as empresas teriam tido prejuízo, diferente aqui da IRB. Então, quer dizer, a IRB ela é um pouco melhor do que a Porto Seguro e a Sul América. Talvez não nessa parte aqui. Ela é muito mais cara nesse indicador, mas ela é muito melhor nesse indicador. E aqui a parte de patrimônio líquido dividido pelo passivo, todas as três estão em linha, estão muito próximas. Tá? Com certeza a Sul América aqui é a pior de todas para mim, até por isso que ela aqui opera com um múltiplo menor. Mas entre a IRB e a Porto Seguro eu tenho dúvidas por esses múltiplos, tá, gente? E aí, agora a gente vai passar aqui para o Excel para a gente fazer o cálculo de preço justo. E aí eu já estou aqui com a planilha que quem é membro Gold já conheceu aí no
no último vídeo de Localiza, e a gente aqui pode simular várias questões. O que é o modelo de Gordon? O modelo de Gordon é um modelo que imagina que tudo que você vai ter da ação são os dividendos futuros que ela vai pagar, mais o preço da ação no futuro. Então, se a gente imagina isso, só importa botar aqui dividendos. Depois a gente vai ver o fluxo de caixa descontado. Ela pagou no último ano R$ 2,12. Vamos imaginar que ela mantém esse payout de 80%, com um ROI de 27%. O crescimento esperado dela vai ser 5,40%. Eu vou botar aqui 5,40%. Se a gente imaginar isso, ela deveria valer R$ 23,89, a menor faixa é 27. Ou seja, não valeria a pena entrar na ação. Agora vamos imaginar que o Brasil baixa a taxa de juros dela para 8,25 ou para 8. Vamos imaginar que no futuro fique 8, como está aí as previsões da Selic para 2017, 18 e 19. Aí a ação já deveria valer 29,38, descontando aqui 13% em cada dividendo até a perpetuidade, tudo, tá, para frente. Aí já valeria a pena, já valeria a pena entrar, por exemplo, no menor valor, 27. Agora vamos imaginar que o Brasil fique no 9,75, mas que a empresa consiga buscar lá os mercados maduros, aqueles que a gente viu no início, Japão, Estados Unidos, e cresça 20% por 4 anos. O que é 20% por 4 anos? É dobrar de valor. Então ela dobrou de 3,9 para 7,8, por exemplo. E aí ela já valeria 38,07. 38,07 você já poderia comprar em qualquer faixa. E se a taxa do Brasil cair para 8%, por exemplo, ela já valeria 47. Então, quer dizer, só vale a pena você entrar na empresa por esse modelo se você imagina que o Brasil vai expandir os seguros. Caso contrário, não vale a pena. Quer dizer, você tem um lucro mínimo ali se ficar no menor valor e se a taxa livre de risco do Brasil cair muito. Agora vamos ver o fluxo de caixa descontado. E eu dei uma facilitadinha na conta já. E eu tirei aqui variação de capital de giro, de provisões e etc. Eu só deixei o CAPEX. O que é o CAPEX? O CAPEX são os investimentos que a empresa faz em imobilizado, que eu também pensei em tirar, mas realmente não dá, porque ela paga muita coisa pela compra de imobilizado, intangível e imóveis destinados à renda. Não tem como tirar, é um valor relevante aqui. Então, no ano anterior, ela tinha pago 131 milhões, agora 150 milhões. É uma alta aqui expressiva disso. E aí eu coloquei aqui os 150 milhões, aumentando 7% ao ano. Tá? Para a gente ter aqui um cálculo. O lucro líquido, vamos botar primeiro aquele 5,40%. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de... Pronto. Aí aqui a taxa de desconto para o acionista 14,75, que é a taxa do prédio hoje mais um prêmio de risco que eu botei. O beta da ação não sei ainda quanto vai ser, eu estou imaginando 1. Deve ser menor, mas eu estou imaginando 1 por enquanto. E aí você chega num preço justo da ação de R$ 26,13. Tá, eu estou botando aqui o valor mínimo, 27,24, ele seria 4% abaixo. Por essa fórmula também não vale a pena se você só espera o crescimento normal da empresa. Tá? Se você espera que ela continue crescendo, vamos imaginar, 11% ao ano, como o mercado de resseguros cresceu, e 6,50 na perpetuidade,
aí já vale 41,54 e aí já valeria a pena. Tá? Se a taxa livre de risco cair para 8%, melhor ainda, ó, vai para 53,81. E caso aconteça o oposto aqui, vamos imaginar 20% os 4 anos e depois 5,4 para frente, como a gente tinha visto antes, para fazer a mesma simulação lá do modelo de Gordon, a gente teria aqui R$53 e na outra tinha dado quanto? 47. Vocês vejam que só vale a pena se você imagina realmente que esse setor de seguros e resseguros irá subir muito, tá? Bom, mantendo o crescimento do lucro normal, a gente viu que a ação poderia chegar em R$29 com essa taxa de desconto atual que deve diminuir, tá? Quer dizer, com a taxa que deve diminuir, deve chegar em R$29. Então, eu não irei comprar, tá? Mas se vocês quiserem comprar e acreditarem no mercado, eu recomendaria que só comprasse na faixa mínima aí, no 27 até o 29 e pouco, esse valor que deu aí no vídeo, tá? Bom, queria agradecer aí a todos, muito obrigado, abraços e não se esqueçam de entrar lá na área de membros do Dica de hoje, tá? Vocês se virarem em Gold, vocês vão ter acesso a todas essas análises, tá? Quer dizer, vai sair uma por semana, semana passada saiu a primeira, e a gente tem aqui, ó, é simples, ó, você entra aqui no site dicadehoje7.com e aí você vai clicar aqui, ó, quer levar seus investimentos para o próximo nível. E aí você tem aqui a área de membros que está toda aberta. Todas essas 5 estratégias estão abertas, menos a carteira Dica de hoje, que é onde tem essas análises. Tá? Aí você vai clicar aqui, acesse aqui, e aí você tem os relatórios que eu faço, e quando tem aqui vídeo, é vídeo. Semana passada foi de Localiza, agora eu estou fazendo esse de RB, que eu vou colocar aqui. Como eu falei, é um vídeo para membros do Dica de hoje, não é um vídeo que seria para o YouTube, eu estou fazendo isso aqui como um bônus para vocês. E também vou colocar outro ainda essa semana, é sempre nas quartas-feiras. Tá? Muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.